Fala, pessoa querida, e aí? Na paz? Professor Vitão aqui na área para dar continuidade a uma sequência aqui de aulas. E hoje vamos falar um pouco mais sobre as informações que a gente consegue aí observando o átomo. Na passada a gente viu a estrutura de um átomo, a gente viu que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Essas são as partículas fundamentais ali de um átomo. E a partir dessas partículas a gente consegue algumas informações muito importantes, né? E é exatamente sobre essas informações que a gente vai falar hoje. Okay? Então, para isso, vamos já passar a lousa ali, bonitinha, ok? Aqui, para a gente já começar a desenhar, né? E entender melhor o que são essas informações tão importantes. Primeiro, vamos falar do número atômico, que a gente identifica, né, como sendo Z. Tá? O que deveria ser esse número atômico? O número atômico nada mais é do que o número de prótons. É isso. Tá? É isso. Então, o número atômico é um sinônimo do número de prótons. E aqui vale dizer que isso é o RG do átomo. Então, como assim RG do átomo? Que negócio é esse, cara? Gente, seguinte, nós temos átomos de hidrogênio, nós temos átomos de oxigênio, átomos de carbono, de nitrogênio, de neônio, de sódio, de urânio. Então, assim, são muitos tipos de átomos diferentes. O que diferencia um do outro? O que faz com que um átomo seja de hidrogênio e não de hélio? Né? Qual a diferença de um para o outro? É exatamente o número atômico. O número atômico, onde o próton no núcleo de um átomo, identifica um átomo como sendo aquele elemento químico. Então, aqui vale um parênteses para a gente entender um pouco mais dessa diferença, né, de átomo para elementos químicos. Porque muita gente acha que é igual, né, que é sinônimo, e não é. Então, vamos entender melhor essa diferença de átomo para elemento químico. Vem comigo para a próxima página aqui, ó, entender um pouco mais essa diferença. E para isso, vamos observar esse pequeno recipiente que contém ali 10 bolinhas, né? 10 bolinhas. Se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, temos 10 bolinhas. Cada bolinha ali representa um átomo diferente. Então, aqui nós temos 10 átomos. Então, o átomo, a gente pode, assim, brincar que seria equivalente à unidade, tá? A unidade ali, a nossa caixinha, né? E o elemento químico seria o que a gente chama de tipo de átomo, né? Vou colocar aqui entre aspas, né? É o tipo de átomo, né? Então, assim, nós temos quantos tipos de átomo nessa caixinha aqui, né? Nós temos o átomo roxo, o átomo preto e o átomo verde. São 3 tipos de átomos, são 3 elementos químicos. Beleza? E para a gente identificar esses elementos, é justamente o número de prótons que manda, né? Então, se tem um próton, é o hidrogênio. Se tem 2 prótons, é o hélio. Se tem 6 prótons, é o carbono. Com certeza? Com certeza. Aposto que você quiser na vida, certamente, se tem 8 prótons, é o oxigênio. Entendeu? Então, a quantidade de prótons no núcleo de um átomo identifica um elemento químico como sendo ele mesmo e não outro.
Então, se mudar o número de prótons no núcleo, vai mudar o elemento químico. Beleza? Então, vamos voltar aqui para a nossa lousa anterior, né? Então, o número atômico é equivalente ao número de prótons no núcleo de um átomo, que seria o RG do átomo. Compreendido? Suave? Então, vou continuar aqui com a massa atômica. E aí, gente, perceba que das 3 partículas que compõem ali um átomo qualquer, os prótons e os nêutrons são os únicos que apresentam ali algum tipo de massa. Beleza? Então, se eu quero saber da massa de um átomo, eu vou fazer o quê? Eu vou quantificar o número de prótons e o número de nêutrons. Beleza? A massa atômica, né, a massa de um átomo, a gente identifica como sendo o símbolo, né, A. Então, se eu quero saber da massa atômica, da massa de um átomo, eu vou somar a quantidade de prótons no núcleo mais a quantidade de nêutrons. Perceba que a massa do elétron ela é desprezível, ela é zero, nula. Okay? Então, a massa atômica fica ali a soma de prótons mais nêutrons. E, por fim, nós temos aí a carga atômica, né? Porque perceba o seguinte, nós temos o próton com uma carga positiva de +1 e o elétron com uma carga negativa de -1. Então, se eu tenho uma quantidade igual de prótons e elétrons ou uma quantidade diferente de prótons e elétrons, eu vou ter uma carga no átomo, né, neutra, positiva ou negativa, certo? Neutra caso a quantidade de prótons seja igual à quantidade de elétrons. Positiva caso a quantidade de prótons seja superior à quantidade de elétrons. E vai ser negativa caso a quantidade de elétrons no átomo seja superior à quantidade de prótons. Então, para a gente identificar a carga de um átomo, a gente vai fazer a continha simples de quantidade de prótons menos quantidade de elétrons. Aqui falei aqui na quantidade, tá? Esquece a carga, só a quantidade. Quantos prótons tem? Ah, tem tantos. Elétrons, tem tantos. Então, faz a substituição, você vai achar a carga total de um átomo. Ok? Aí, para a gente falar um pouco mais sobre espécies com carga, vai ser um pouco mais para frente, tá? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre moléculas e substâncias. Lembra que eu falei lá atrás que a matéria, né, ela sempre vai ter átomos. Esses átomos podem estar isolados, né, ou ligados entre si. E é justamente isso que a gente vai abordar no nosso próximo encontro. Beleza? Então, tá lá.